Olá pessoal, vamos ao nosso estudo bíblico. Nesta oportunidade vamos estudar Carta aos Hebreus, capítulo 2, do versículo 10 até o versículo 13. Essa é a segunda parte desse bloco que começa no versículo 5 e vai até o versículo 18, sendo a primeira parte os versículos 5 ao 9 já abordados. Esta é a segunda parte, do versículo 10 ao 13. Depois temos uma terceira parte, do versículo 4 ao 16, e uma conclusão nos versículos 17 e 18, que já encaminha a temática para o próximo trecho. No primeiro trecho, do verso 5 até o verso 9, vimos a comparação entre os anjos e o ser humano. Antes, no capítulo 1, vimos a comparação entre Jesus, o Filho de Deus, com os anjos. Nesse trecho anterior, do 5 ao 9, começa-se essa comparação entre o ser humano e os anjos, apresentando que Deus deu ao ser humano o domínio sobre a criação e não aos anjos. No entanto, este domínio será restaurado de fato no mundo que há de vir, por meio de Jesus Cristo, que, sendo superior aos anjos, assume na figura humana a inferioridade ou aquela característica que torna o ser humano inferior aos homens, que é a morte, o sofrimento da morte, esta limitação imposta pela morte que os anjos não têm. O Filho, Jesus Cristo, sendo superior aos anjos, se assemelhou ao ser humano, assumindo esta forma de inferioridade e, como vamos observar agora no trecho de hoje, do verso 10 ao verso 13, se solidarizou com o ser humano na sua morte, no sofrimento da morte, tornando-se assim plenamente perfeito na sua solidarização com o ser humano. E por meio da salvação por ele efetuada, conduzirá o ser humano no mundo que há de vir ao domínio estabelecido e prometido lá na criação do mundo, no Gênesis, na primeira narrativa da criação, no capítulo 1, a partir do verso 26. Assim, essa solidariedade entre o Filho superior aos anjos com o ser humano inferior aos anjos se dá no sofrimento da morte que é aqui apresentada. Nesse sofrimento da morte que solidariza com o ser humano, faz de Jesus também igual ao ser humano na sua irmandade. Assim diz o verso 9. Vemos, todavia, aquele que por um pouco tempo, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra para que pela graça de Deus provasse a morte por todo o homem. Assim termina o trecho anterior que já abordamos no vídeo anterior. Agora segue o verso 10. Porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio do sofrimento o autor da salvação deles. Bem, a primeira dúvida que surge e precisamos responder é: a quem se refere esse aquele indicado no verso 10? Porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória. Bem, a princípio a gente fica na dúvida se refere a Jesus, o Filho, ou se refere ao Pai. Nós vamos observar no decorrer do verso 10 que se refere ao Pai, pois ele vai aperfeiçoar aquele a quem é aqui chamado o autor ou o cabeça da salvação. Bem, então nós temos alguém que aperfeiçoa alguém. Então, aquele mencionado no verso 10 se refere ao Pai. Ao Pai, por cuja causa e por quem
todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória. Ou seja, a glória aqui tem o sentido da salvação. A salvação que já é um tema abordado no final do capítulo 1, no verso 14, preparando para o primeiro trecho do capítulo 2, do verso 1 até o verso 4. E é retomado aqui no versículo 10, na palavra glória. Conduzir os filhos à glória significa conduzir o ser humano à salvação. E aquele que é o Pai, por quem todas as coisas existem e que deseja e que conduz os filhos à glória, à salvação, aperfeiçoasse, ele realizasse o aperfeiçoamento por meio dos sofrimentos a quem? Ao autor ou o cabeça da salvação deles, os filhos. Então, o Pai aperfeiçoa o Filho por meio do sofrimento. E aí surge uma segunda pergunta. Que tipo de aperfeiçoamento é este que se dá por meio do sofrimento? A palavra sofrimento aqui substitui a palavra morte. Se refere a esta identidade, essa característica do ser humano, diferente dos anjos e diferente também de Deus. Então, a que se daria esse aperfeiçoamento? Por meio do sofrimento. Muitas vezes poderemos nos inclinar a achar que por meio do sofrimento haveria então um aperfeiçoamento moral, ou talvez um aperfeiçoamento por meio ritual, como acontecia no templo em Jerusalém, em que o animal sacrificado funcionava para aperfeiçoar, cobrir o pecado, tornar o ofertante aceito e agradável diante de Deus. No entanto, esse aperfeiçoamento, por mais que implique essa ideia de aperfeiçoamento moral, de aperfeiçoamento por meio da ritual, ele se estende mais adiante para a ideia que se está apresentada desde o início do trecho, que Jesus se identifica com o ser humano. E em que característica ele então se identifica e se torna aperfeiçoado no sentido da solidarização, no sentido da identificação com o ser humano? Qual é a característica principal desta solidarização, dessa identificação plena com o ser humano? Por meio da morte. Sendo ele superior aos anjos, não estaria então sujeito à morte. Mas quando se solidariza com o ser humano, quando se assemelha ao ser humano, ele então se torna sujeito à morte. E é nesse processo de sofrimento e morte que ele então é aperfeiçoado na figura humana, onde ele tem então todas as características próprias do ser humano. Esse tema é abordado ao longo da carta aos Hebreus. Por exemplo, no capítulo 5, versos 8 e 9, dizem assim: embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. É a mesma construção de vocabulário, é a mesma linguagem sendo utilizada. E que aqui enfatiza que esse aperfeiçoamento por meio do sofrimento revelou a obediência. Como diz, embora sendo filho, ou seja, naquela condição apontada no capítulo 1, superior aos anjos, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Os sofrimentos provaram a fidelidade do filho. E tendo sido aperfeiçoado por meio desses sofrimentos, que revelaram a fidelidade e a obediência, tornou-se o autor da salvação eterna, que é aquilo que está já antecipando aqui no verso 10, conduzindo muitos filhos à glória, o Pai, e aperfeiçoasse o Pai, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Com isso,
a morte de Jesus se torna um meio pelo qual o Filho superior aos anjos se assemelha ao ser humano e assume de forma plena, por meio da obediência, da fidelidade ao projeto de Deus, assemelha-se ao ser humano na sua plenitude. Com isso, vai ser indicado em outros momentos na carta, ele pode compreender o ser humano nas suas fraquezas e tentações, pois ele assemelhou-se ao ser humano de forma plena. E a característica principal dessa solidarização é o sofrimento da morte, o qual se submeteu por obediência. Verso 11. Pois, tanto que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha de lhes chamar irmãos. O verso 11 toma agora o processo ritualístico dos sacerdotes no templo, que santificam o povo por meio dos sacrifícios. Tanto os sacerdotes quanto o povo santificado por ele são seres humanos, pertencem a uma origem única, tanto que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só, ou seja, todos possuem a mesma natureza, a mesma origem. Por isso é que ele não se envergonha de lhes chamar irmãos. Ou seja, então, a primeira colocação comparativa da solidarização se deu pela humanidade, pela fraqueza e sujeição à morte como todo ser humano, e essa solidarização também se dá como sacerdote, a semelhança dos ofícios sacerdotais, em que tanto o sacerdote quanto aqueles que são santificados por ele pertencem a uma mesma origem. Assim, Jesus se solidariza, se identifica na mesma origem do ser humano e revela isso quando se submete ao sofrimento da morte. Assim, purifica aqueles que hão de herdar a salvação. E, chamando-os de irmãos, se iguala a eles. Ou seja, assim como o sacerdote e os que são santificados por ele pertencem a uma origem única, são todos seres humanos, são iguais, são irmãos, assim também Jesus, ao realizar a salvação, a santificação, também se identifica com o ser humano, e aí ele cita aqui o Salmo de número 22 para apresentar a ideia de que Jesus chama-os de irmãos. A meus irmãos, verso 12, declararei o teu nome. O autor toma o Salmo 22, verso 22, e o aplica como sendo palavras da boca de Jesus, que testifica, que testemunha a sua solidariedade com o ser humano na irmandade. A meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Assim, o autor da carta nos apresenta o Filho de forma bastante diferenciada daquela pela qual imaginaríamos um Salvador vindo da parte de Deus. Jesus, o Filho, é o irmão entre muitos. Ele canta no meio da congregação. Ele não está no altar, ele não está acima, ele não está no lugar elevado de pouco acesso ou de acesso a uma minoria privilegiada. Ele está no meio da congregação, ele está no meio dos irmãos. A ideia de que Jesus traz para nós a mensagem e a revelação divina que está no meio do povo, não acima do povo, mas no meio do povo. E aí ele continua, agora no verso 13, citando Isaías, capítulo 8, e outra vez eu porei nele a minha confiança e ainda, eis aqui estou eu e os filhos que Deus me deu. Ou seja, o objetivo dessa segunda parte do trecho é mostrar a solidariedade de Jesus com o ser humano, por meio do qual o ser humano vai alcançar a promessa
feita lá no início, o domínio sobre a criação. Por meio de Jesus, aquele que se assemelhou e se solidarizou com o ser humano por meio do sofrimento da morte, provando ali sua fidelidade por meio da obediência, chamando-os de irmãos, conduzindo os irmãos, os filhos de Deus, à salvação, como irmão entre eles, assim como o sacerdote tinha a mesma origem dos que eram santificados por ele, assim Jesus também assume a mesma característica, a mesma origem do ser humano e se identifica com o ser humano por meio do sofrimento. Então, esse sofrimento, essa morte, é o aperfeiçoamento da sua condição humana, da sua condição igualitária com os seus irmãos, a quem chama de irmão, estando no meio do seu povo, conduz-os à salvação. Assim, essa segunda parte do trecho visa apresentar para nós essa solidariedade entre Jesus, o Filho superior aos anjos, e os homens, o ser humano inferior aos anjos, e não mais detendo o domínio da criação, a qual tinha sido lhes dado. Mas a promessa e expectativa é de que essa salvação que Jesus se realiza implica também na restauração desse domínio prometido lá no início, no Gênesis capítulo 1. Um abraço.